E aí, gente, tudo bem? Vamos resolver a questão 9, prova ITA 2025, questão discursiva. Questão que tem-se uma balança corrente montada sobre uma base isolante horizontal composta por um ímã, um circuito elétrico, uma massa móvel M e um contrapeso, ambos isolantes. O circuito é constituído por um arranjo metálico móvel, apoiado sobre suportes metálicos, ligados a uma diferença potencial do dp, um perímetro e um potenciômetro. Uma extremidade do arranjo com comprimento L igual a 10 é situado a uma distância L igual a 1 metro do ponto de apoio, localiza-se entre os polos do ímã sob a influência de seu campo magnético. Considere que o campo magnético no interior do ímã é uniforme, está na direção horizontal e desprezível fora do ímã. A outra extremidade possui um contrapeso que equilibra o arranjo metálico, uma massa móvel M isolante, está posicionada a distância D dos pontos de apoio no arranjo metálico, conforme ilustrado na figura. Durante o experimento, a distância D do objeto é variada, então média corrente I necessária para equilibrar a balança quando M igual a 10 miligramas. O resultado dessas medições são apresentados em um gráfico. A partir desses dados, estime o valor campo magnético. Ok. O que a gente tem aqui? Vamos primeiro analisar as forças, né? Isso aqui é uma questão de torque, né? Balança, então, equilíbrio de torque, isso aqui, né? O que acontece? A gente tem nosso ponto de apoio aqui. Esse aqui seria o nosso ponto de apoio, né? A gente teria o quê? A gente teria uma força magnética aqui, né? Força magnética. Né? A gente teria o P1 aqui, né? Um peso aqui. E a gente teria esse peso aqui. Pelinho aqui, né? Tá. Então, o que acontece? Agora é fazer equilíbrio de torques, né? A gente teria aqui o que faz rotacionar, o somatório dos torques que fazem rotacionar no sentido horário tem que ser igual ao somatório de torques que fazem rotacionar no sentido anti-horário. Então, o que a gente tem? A gente tem que essa força magnética, vamos representar num desenho aqui, né? Finge que aqui é a barra. Essa força magnética estaria aplicada aqui, ela faria a barra girar nesse sentido, que é o sentido horário. Então, beleza, ela faz girar no sentido horário. Agora vamos para a segunda. A segunda força, lembrando do ponto de apoio, né? Vou fazer o ponto de apoio aqui. O ponto de apoio estaria aqui, o ponto de apoio aqui. A segunda força, que é esse peso aqui, ele faria a barra girar no sentido anti-horário. E no último aqui, a gente teria esse aqui, com essa força peso aqui, que faria girar no sentido horário também. Então, a gente teria aqui a força magnética, vezes o torque dela, que é o Lzão, né? Vezes a distância até o ponto fixo, que é L, o ponto de apoio. Mais essa, né? Porque elas estão para a mesma direção, que vai ser P', vezes uma distância que não está fornecida no enunciado. Então, a gente vai ter que criar uma variável. Vamos chamar, por exemplo, alfa. Vai ser igual a essa aqui, né? Exatamente. Que seria P vezes a distânciazinha até o ponto de apoio. Então, pronto. A gente já tem essa equação aqui. Bem interessante. O que a gente pode fazer agora? A gente tem que... A força magnética aqui é expressa num fio. Então, isso aqui seria BI vezes Lzinho. Vezes Lzão. O Pzinho, pelinho aqui. Já que é um contrapeso, a massa vai ser Mzinho também, né? A massa vai ser Mzinho vezes G. Aqui vai ser vezes alfa. E aqui seria mg vezes Dzinho. Correto? Tá, agora vamos para uma análise interessante aqui. O que acontece? Se você reparar, esse gráfico aqui é uma função de D, D em função de I, né? Então isso que a gente quer criar. A gente quer criar uma expressão que seja D em função de I. Isso aqui é bem tranquilo, né? A gente pode dividir tudo por mg. Por quê? Se a gente dividir tudo por mg, olha o que acontece. A gente vai ter... Isso aqui vai cortar, isso aqui vai cortar. Isso aqui também. A gente vai ter uma função D em função de I. Por quê? Porque se você reparar, vamos ajeitar melhor isso aqui. O que acontece? Vamos passar, por exemplo, esse I aqui para fora da fração. A gente teria B, Lzinho vezes Lzão, vezes I. Vamos deixar o I de fora da fração. Se você reparar, olha isso aqui. Isso aqui é constante, né? Porque o M é um dado fornecido, o G também, o L também
e o Lzinho também. Só o B que não é fornecido, mas é o que a gente quer encontrar, então é um dado fixo. Então isso aqui é uma constante. Constante. Da mesma forma que isso aqui também é uma constante. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem literalmente uma função escrita de D em função de Y. De I. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Se reparar, isso aqui é a mesma coisa que uma função do tipo, por exemplo, mx mais n é igual a d, né? É igual a d, isso, exatamente igual a d, só que ao invés de x aqui, é o nosso i, que é a variável. É o nosso i, que é a variável. Então, o que a gente tem? A gente tem que esse valor aqui é o nosso valor m. Só que o que é esse m? É o coeficiente angular, que é exatamente o coeficiente angular desse gráfico aqui. Então, a gente pode igualar isso aqui, esse coeficiente angular, ao coeficiente angular do gráfico. Só que qual que é o coeficiente angular do gráfico? É esse valor de tangente de θ aqui, né? Tangente de θ. Só que se você observar, olha aqui, pensa aqui. Esse gráfico, ele não, se reparar, ele não está uma linha reta. Ele não está exatamente uma linha reta, né? Porque vão ter dados aqui ó, que estão para fora dessa linha, porque são dados experimentais, então pode ser que aconteça isso. Então, vamos usar uma noção, por exemplo, do cálculo, que vamos pegar um intervalo menor aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, esse intervalozinho aqui. Esse intervalo aqui não está tão bom para pegar porque ele está muito curto. Mas vamos pegar esse aqui, por exemplo, que ele já está um pouco melhor do que aquele outro, porque aquele outro tem muitas variáveis fora da linha. Então, a gente teria que aqui seria o nosso θ. Só que lembrando o que é o θ aqui, a tangente θ. A tangente θ é a mesma coisa que o cateto oposto, que seria o ΔY, sobre o delta... Perdão. Aqui é o Δx, né? Exatamente. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, seria... Vamos olhar aqui, a gente teria 0,6 aqui. E aqui a gente teria 0,4. Portanto, nosso ΔY... ele é igual a 0,2, né? 0,6 menos 0,4, 0,2. Agora vamos para o Δx. O Δx, se você olhar aqui, ó, vamos seguir aqui. Aqui seria 0,86, né? Então seria 0,86 menos aqui. Deixa eu mover isso para cá para não atrapalhar aqui, né? Seria nesse aqui anterior ao 0,6, que é 0,58, né? Porque tá indo tá dividido em 5 partes, né? Então 0,58, né? 0,58. Isso aqui é 0,28. Então esse aqui é o nosso valor de Δx. Δx é igual a isso aqui. Perfeito? Tranquilinho. Tá, então vamos lá. Então a gente pode substituir aqui, né? Nosso ΔY é igual a 0,2 e o nosso Δx é 0,28. Tá. Isso aqui vai ser igual... Você pegar 0,2 vai ser 0,7. 0,713. Número maior que 5. Vamos arredondar para aproximadamente 0,714. Isso aqui é uma quantidade razoável. É 0,713 alguma coisa, né? Então, vamos lá. Isso aqui é o nosso valor que a gente encontrou para o nosso coeficiente angular. Só que agora o que a gente tem? A gente só precisa substituir os dados, os números fornecidos no enunciado, né? Que a gravidade é 10, né? Lembra? A massa aqui é 10 miligramas, que vai ser 10. Lembrando de colocar na unidade do SI, né? Então 10 vezes 10 é menos 6, que é SI, né? Em quilograma que tem que estar. L. Lembrando do SI de novo, 0,1. E o Lzão é 1, né? Isso. Lzão é 1. Então esse Lzão não vai fazer diferença aqui. Aqui vai ficar... Vamos passar esse 10 multiplicando, ficaria 7,14, né? 7,14, podia deixar na base para uma notação científica, né? Aqui seria 10 a menos 5, a gente passaria esse 10 a menos 5, né? Esse 10 a menos 5 aqui. Passaria esse 0,1 multiplicando para lá, ficaria 10 a menos 4. Portanto, isso aqui seria o valor do campo elétrico. Isso aqui, unidades do SI.
Esse aqui seria o módulo do valor de Tesla, que seria de beta, que seria. De beta não, perdão. Do campo magnético, que seria 7,14 vezes 10 a menos 4 Tesla. Espero que vocês tenham entendido. Muito